Bem-vindos ao programa, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Se você é novo, certifique-se de se inscrever no World Affairs in Context, no Substack ou no Patreon, para ter acesso a mais conteúdo exclusivo. É só seguir os links na descrição do vídeo abaixo para se conectar. Eu adoraria muito ver você por lá. Vamos falar sobre o Japão. O Japão acabou de realizar uma eleição geral e a primeira-ministra, Sanai Takaichi, não apenas venceu. Ela venceu com uma grande maioria e os mercados entenderam imediatamente o que isso significa. As ações subiram, os títulos reagiram e investidores em todo o mundo voltaram a prestar atenção. E aqui está o motivo pelo qual isso importa. A primeira-ministra, Takaichi, representa maior tensão e maior sensibilidade no mercado de títulos. Claro, não é uma crise imediata, mas agora há muito menos margem para erros. Isso é uma má notícia para os mercados globais e uma péssima notícia para a economia dos Estados Unidos, porque dependemos fortemente do carry trade com o iene. O Japão tem a maior dívida pública do mundo desenvolvido, e isso não é novidade. O que é novo é que Takaichi agora tem um mandato muito claro para levar adiante sua agenda econômica. E essa agenda envolve mais gastos, cortes de impostos e um novo impulso para reaquecer a economia. Ela é uma defensora convicta do Abenomics, o plano de estímulo econômico do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. E isso significa aumento nos gastos com defesa, bem-estar social, investimento em IA e semicondutores e, possivelmente, a suspensão do imposto sobre vendas de alimentos por 2 anos. Ela já prometeu isso. Os mercados adoram a história de crescimento, mas se sentem menos confortáveis com a história da dívida. Assim, logo após a eleição, as ações japonesas dispararam quase 6%, levando o Nikkei a novas máximas históricas. Ações de defesa, IA, semicondutores, todos os setores destacados pela primeira-ministra Takaichi subiram ainda mais. Mas os títulos contaram uma história bem diferente. Os rendimentos dos títulos do governo japonês de 2 anos saltaram para o nível mais alto em 3 décadas. Os rendimentos de 10 anos também subiram. E lembre-se, quando os rendimentos sobem, o que acontece com os preços dos títulos? Os preços dos títulos caem. E o que isso significa? Bem, significa que os investidores estão exigindo mais compensação para emprestar ao governo japonês. Os títulos de prazo mais longo, especialmente os de 30 anos, tiveram mais misto. Esses são os títulos que gritam primeiro quando os mercados começam a se preocupar com a sustentabilidade fiscal. E isso por si só já diz algo muito, muito importante. Os mercados estão nervosos, mas ainda não entraram em pânico. É importante lembrar que o mercado de títulos do Japão não existe de forma isolada. Por décadas, os rendimentos ultrabaixos japoneses alimentaram a tomada de risco global. Os investidores pegam empréstimos baratos em ienes e, em seguida, aplicam esse dinheiro em ativos de maior rendimento. Títulos do Tesouro dos Estados Unidos, ações globais, mercados emergentes e assim por diante. Essa é a base do famoso carry trade. Portanto, quando os rendimentos japoneses sobem, não é apenas o Japão que sente o impacto. A liquidez global está se apertando e a volatilidade se espalha, como sabemos. É por isso que esta eleição gerou ondas muito além de Tóquio. Agora vamos abordar os 5 principais pontos da vitória da primeira-ministra Takaichi e o que isso significa para os mercados globais. Primeiro, a primeira-ministra Takaichi muda o perfil de risco. Takaichi é abertamente a favor de estímulos, como mencionei anteriormente, porque está seguindo os passos do primeiro-ministro Abe. Mais gastos com defesa, mais apoio social, investimentos direcionados em IA e semicondutores e alívio fiscal estão claramente na mesa neste momento. Essa combinação levanta imediatamente uma questão para os investidores em títulos. E essa questão é: quem vai pagar por tudo isso? Mesmo que ela fale em política responsável, os mercados precificam o risco antes que os detalhes cheguem. Eles ainda não têm certeza do que ela quer dizer com gastos responsáveis, e é por isso que os rendimentos dispararam assim que seu mandato ficou claro. A segunda conclusão é a seguinte: os títulos de curto prazo sentem o impacto primeiro.
Os rendimentos de 2 anos atingindo máximas de 30 anos indicam que os investidores esperam mais emissões. Eles esperam mais pressão inflacionária ou uma mudança mais rápida do Banco do Japão no futuro. É isso que significa. A ponta curta está reagindo às expectativas de política, não ao pânico. Agora, a terceira conclusão a lembrar é que os títulos de longo prazo são o verdadeiro sistema de alerta aqui. Eles estão muito cautelosos, mas não em modo de crise neste momento. Acho que estamos apenas em uma fase de observação. Os rendimentos de 30 anos dispararam antes, mas desde então esfriaram. E isso mostra que os investidores estão bastante preocupados com a sustentabilidade da dívida, mas ainda não estão convencidos de que o Japão esteja em um caminho insustentável, com a primeira-ministra Takaichi impulsionando seus planos de estímulo. Se os rendimentos de longo prazo começarem a subir acentuadamente novamente, esse será o sinal de que o mercado está indicando problemas, e isso é algo a se observar. Agora, a quarta conclusão é que o mercado de títulos do Japão tem uma importância ainda maior no cenário global. Sim, ele já era muito relevante antes, mas agora, com as mudanças de política dela, ficará sob os holofotes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se os rendimentos do Banco do Japão continuarem subindo, os investidores japoneses podem trazer o dinheiro de volta para casa. Podem repatriar fundos e outros ativos de risco globais, reduz a liquidez global e pode levar os rendimentos atuais, inclusive nos Estados Unidos. Everywhere, including here in the United States. This is why Wall Street cares so much about É por isso que Wall Street se importa tanto com Tóquio. E é por isso que Wall Street está observando o que acontece no Japão e até onde a primeira-ministra Takaichi vai levar sua agenda. Agora, a quinta e última conclusão deste vídeo é que o iene e os títulos estão agora ainda mais interligados. Um iene mais fraco eleva as expectativas de inflação, o que empurra os rendimentos ainda mais para cima. O aumento dos rendimentos, por sua vez, assusta ainda mais os mercados cambiais. Dá para ver como tudo isso está conectado. Sob a liderança da primeira-ministra Takaichi, esse ciclo de retroalimentação é algo que os investidores acompanham minuto a minuto, literalmente. Todos estão de olho nisso. Eles estão muito preocupados. E esse será um dos fatores que determinarão até que ponto o risco é aceitável para os investidores globais. Já vimos esse filme antes. Lembra do mês passado, quando Takaichi de repente convocou uma eleição antecipada? Os mercados globais oscilaram. Os títulos japoneses foram fortemente vendidos, os rendimentos em toda a curva dispararam para os níveis mais altos em décadas, e analistas alertaram que isso poderia servir de lição para outros governos altamente endividados. A lição é que, quando os mercados de títulos perdem a paciência, os custos de empréstimo sobem rapidamente. Desde então, Takaichi tem tentado acalmar os ânimos. Ela tem procurado deixar todos um pouco menos preocupados, enfatizando que o que realmente busca é uma política fiscal responsável e sustentável. Ela disse que não vai depender apenas da emissão de títulos financiados por déficit para custear o alívio tributário. Até agora, os leilões recentes da dívida japonesa têm registrado uma demanda sólida e resultados bastante bons. Isso ajuda a estabilizar a situação, não é? Pelo menos temporariamente. Mas a questão agora é muito simples, e é a que os investidores em todo lugar provavelmente estão fazendo. Essa vitória esmagadora leva Takaichi a apostar mais forte em estímulos. Isso a torna mais ousada ou lhe dá espaço político para agir com mais cautela? Isso ainda está por se ver. Como de costume, as opiniões estão divididas, mas a grande preocupação aqui é que mais ambição fiscal significa mais dívida, mais emissões e mais pressão sobre os títulos. A aposta Takaichi já está de volta. As ações estão em alta, como mencionei no início deste vídeo. Os rendimentos estão sob pressão e o iene está em queda.
Desde que Takaichi se tornou primeira-ministra, em outubro, o iene perdeu cerca de 6% em relação ao dólar e atingiu mínimas recordes frente ao euro e ao franco suíço. Apenas a ameaça de uma intervenção cambial conjunta com os Estados Unidos conseguiu desacelerar essa queda. A interação entre esses mercados é importante. Se o iene enfraquecer rápido demais, os rendimentos subirão. E se os rendimentos dispararem, a confiança cai. Esse ciclo de retroalimentação é o que mantém os investidores em alerta no momento. A boa notícia é que, por enquanto, o mercado de títulos tem mostrado certa moderação. Os rendimentos de 30 anos caíram mais de 30 pontos base em relação ao pico de janeiro, o que é encorajador. A demanda nos leilões recentes tem sido sólida, como mencionei, e a volatilidade diminuiu em comparação com o pânico após o anúncio da eleição antecipada. A maioria dos analistas, pelo que tenho lido, espera que Takaichi caminhe em uma linha muito tênue, impulsionando o crescimento onde for possível. Portanto, evitando a revolta do mercado de títulos. E é por isso que esse provavelmente será o objetivo dela daqui para frente. A eleição no Japão não desencadeou uma crise financeira, nem de longe. Por enquanto, isso é apenas um teste para ver quanto estímulo os mercados globais vão tolerar e o que exatamente a primeira-ministra Takaichi quer dizer quando afirma que busca gastos responsáveis. Isso ainda está por ser visto e vai determinar o que acontecerá a seguir. Muito obrigado por assistir a este vídeo rápido. Espero que tenha sido interessante e que você tenha aprendido algo novo com ele. Por favor, apoie meu trabalho. Agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Patreon ou Substack. Muito obrigado pelo apoio, espero que você aproveite o resto do seu dia e aguardo vê-lo aqui amanhã. Até mais! Bye for now.